Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é bem curta, mas nossa, tem uma profundidade enorme. É a parábola da ovelha perdida, lá do Evangelho de Mateus. Uma narrativa que toca em pontos como valor, perda e o que é mais central, a alegria da restauração. Bora entender juntos o que ela quer nos dizer? A passagem já começa com uma ordem bem direta, quase um alerta, sabe? Vede, não desprezeis. Isso não é só uma introdução, não. É a chave de tudo. A história toda nos convida a olhar o mundo a partir dessa lente, prestando atenção em quem geralmente é deixado de lado. Então, antes mesmo de a parábola começar, o texto já afirma um princípio fundamental, o valor imenso dos chamados pequeninos. Mas quem são eles, afinal? E por que esse aviso é tão importante? É o que a gente vai ver agora. É muito importante entender que pequeninos aqui não está falando só de crianças. O termo é bem mais amplo, se refere a qualquer pessoa que está numa posição vulnerável. Sabe, aqueles que a sociedade muitas vezes faz de conta que não existem ou que acha que não tem tanto valor. Os marginalizados, os esquecidos. E para deixar bem claro o valor dessas pessoas, o texto solta um detalhe assim, fascinante. Os anjos que cuidam delas têm acesso direto, constante à presença divina. Pensa na força dessa afirmação. Isso quer dizer que aqueles que podem parecer invisíveis aqui na Terra são, na verdade, totalmente vistos e valorizados lá em cima. Ok, com esse princípio bem estabelecido, a narrativa finalmente chega na parábola. E ela é contada como um dilema, uma situação hipotética que nos desafia a tomar uma decisão. E com isso, a olhar para dentro e ver quais são os nossos próprios valores. O texto joga a pergunta direto. Que vos parece? É um convite para a gente entrar na história, sabe? Para se colocar ali na pele do pastor e pensar sobre a situação. Não é uma história para a gente só ficar ouvindo passivamente. Ela nos cutuca, ela pede a nossa opinião. Primeiro, o cenário completo. 100 ovelhas. Esse número representa a totalidade, a comunidade inteira, o grupo completo. É a imagem da segurança, da normalidade, de que está tudo certo. E aí, o foco muda completamente. De 100 para apenas uma. Uma única ovelha que se desgarrou. A história deixa para trás o conforto do grupo e se concentra inteiramente nesse indivíduo que se perdeu. Daqui para frente, a história é sobre essa ovelha. E aqui a gente vê o que o pastor faz, em 3 passos muito claros. Primeiro, ele toma a decisão de deixar a maioria em segurança. Segundo, ele parte para uma busca ativa. E terceiro, que talvez seja o mais revelador de todos, é a reação dele quando o encontra. É nessa emoção que a gente descobre o que de fato importa para ele. Agora, vamos mergulhar no coração da parábola, na emoção dela. A reação do pastor não é só de alívio, tipo, ufa, achei. Não, é uma alegria gigante. E é justamente nessa alegria que está guardado o significado mais profundo de tudo isso. Olha só que interessante. O texto fala que o pastor sente maior prazer por aquela uma ovelha que ele achou do que pelas outras 99 que nunca se perderam. Essa alegria que parece desproporcional é a chave de tudo. Ela mostra que o valor de recuperar o que foi perdido é muito maior do que o conforto de manter tudo como está. E agora, a parábola se conecta com o seu propósito maior. A história do pastor e da ovelha não é só uma historinha bonita, mas é uma ilustração de um princípio universal, uma revelação sobre a natureza da vontade divina. E aqui vem o arremate, a conclusão que amarra tudo. Assim como aquele pastor vai atrás da ovelha perdida, a vontade divina é que nenhum desses pequeninos, os vulneráveis, os perdidos, se perca. Cada pessoa, sem exceção, tem uma importância que não pode ser substituída. Então, resumindo o que a gente aprende com isso. Primeiro, cada vida tem um valor que não dá nem para calcular. Segundo, a perda de uma pessoa que seja já é algo inaceitável. Isso transforma a busca por quem se perdeu numa prioridade máxima. E por fim, nos ensina que a alegria de reencontrar alguém é muito maior do que a paz de uma rotina sem problemas. E assim, essa história de tanto tempo atrás nos deixa com uma pergunta que é super atual. No nosso mundo, nas nossas comunidades, na nossa vida, como é, na prática, essa busca incansável por quem se perdeu? O que significa de verdade hoje em dia garantir que nenhum dos pequeninos fique para trás? Fica aí a reflexão.